fator de risco para o câncer. Idade. Quanto mais velho eu fico, mais caduco fica o sistema de reparo do DNA, certo? E mais fácil passar uma mutação despercebida. Alguém vê no animal? Vamos lá. Tanto que a gente olhando para esse gráfico, a gente percebe, né, que a maior incidência de câncer vai ser conforme o adulto, a pessoa vai ficando mais velha, né? O aumento da expectativa de vida na população mundial acompanhou o aumento da incidência de câncer, certo? Então, no século XIX, o brasileiro vivia 35 anos em média, hoje 75 anos, né? Morria-se de doenças infecto-contagiosas, passaram-se a ter antibióticos, saneamento básico, aquelas coisas. As pessoas passaram a não morrer de doenças infecto-contagiosas, passando a morrer de agravos não transmissíveis, como infarto, AVC e câncer. Né? E o câncer tem uma relação muito importante com a idade, né? Que a gente vai ficando velho, nosso sistema de reparo do DNA vai ficando velho, e aí começam a passar mutações em lugares que não deveriam, certo? A gente percebeu também que para os próximos 20 anos a gente vai ter um aumento de incidência do câncer no mundo todo, mas esse impacto vai ser maior em países subdesenvolvidos, podendo chegar até 95% de aumento de incidência de câncer nesses países, tá? Que já não conseguem lidar com a incidência atual da doença, né? Então vocês imaginam o que nos espera, por isso que nós precisamos de mais oncologistas, beleza? Falando sobre importância do diagnóstico precoce, né? Você viu que quando eu tenho uma doença que tem uma profilaxia secundária adequada, como a mama, por exemplo, a expectativa de vida em 5 anos supera 90%. Quando eu tenho câncer de pulmão, por exemplo, uma doença que não tem uma profilaxia secundária adequada, a maior parte dos pacientes que descobrem a doença, mais de 60% já são metastáticos ao diagnóstico, e aí a expectativa de vida desses pacientes é mais curta, né? Cerca de 20% dos pacientes estão vivos em 5 anos. Né? Quando a gente pega ali o câncer de mama, 63% das mulheres descobrem a doença na própria mama, 28% com linfonodos regionais comprometidos e apenas 6% com metástases. Né? Então, quando a gente avalia isso, né, por estadio, mais ou menos, o grupamento de estadio, doença que só está na mama, 99,3% de cura. Né? Doença à distância, tumor epitelial quando metastático é curável? Não. Então, 31% das pacientes estão vivas em 5 anos e a doença é incurável. Tá? Então, quanto antes eu descobrir, melhor. Tá? A gente vai falar um pouco sobre isso. Além de termos maior incidência de tumores de países desenvolvidos e subdesenvolvidos numa mesma região, nossos casos são descobertos mais tardiamente. Então, os países subdesenvolvidos, além de terem maior incidência de câncer, fazem diagnósticos mais tardiamente, ou seja, tem uma taxa de mortalidade mais alta por neoplasia, mesmo naquelas em que os países desenvolvidos não possuem. Falamos da coisa mais importante, né? Mutação é importante para que a gente exista? Sim, sem mutação não haveria variabilidade genética. Sem variabilidade genética, todos nós morreríamos com uma única, por exemplo, infecção Covid. Vocês viram como algumas pessoas no Covid, jovens, morreram sem comorbidades? Se todas as pessoas tivessem a mesma genética dessa pessoa, a humanidade teria sido extinta, certo? Então, para que haja vida, para que haja sobrevivência à seleção natural, é necessário que ocorra a mutação. Então, toda vez, principalmente na reprodução sexual, toda vez, né, que o cromossomo materno vai juntar com cromossomos paternos, eles permutam, né, ou seja, troca material genético. Partes do material genético de um lado vai para outro, do cromossomo tal vai para outro, e isso permite gerar variabilidade genética. Tá bom? Mas quando o ser unicelular começou a fazer parte de um ser pluricelular, ele não podia ficar proliferando a qualquer custo, como essas células aqui da diagonal não podem ficar proliferando a qualquer custo. Mas em alguns momentos elas precisam proliferar. Por exemplo, eu fizer um corte aqui, quem que vai ativar as células a proliferarem aqui? Que grupamento de genes, quando eu faço um corte aqui, estimula a proliferação celular? Proto-oncogênese, certo? E quando está reparado já, quem que vai lá e fala, para de proliferar célula? Gene expressor de tumor. Lembra? Proto-oncogênese, gene expressor de tumor. Proto-oncogênese estimula a proliferação, gene expressor de tumor inibe a proliferação.
Quando eu tenho uma mutação que é necessária para que a gente exista, quando essa mutação ocorrer em proto-oncogenes ou genes expressores de tumor, a célula ou fica acelerada demais, não para de liberar fatores estimulantes, e aí o proto-oncogene mutado vai virar um oncogene. Ele vai começar a ficar proliferando, e essa célula extremamente proliferativa começa a sofrer novas mutações. Ou a célula perde genes expressores de tumor. A célula perdendo genes expressores de tumor, o que acontece? Ela perde o freio. Então ninguém para essa célula. Então ou ela ganha um acelerador prepotente, ou ela perde o freio. E ela começa a proliferar demais, sofrer novas mutações. Em um processo que a gente chama de instabilidade cromossômica. Tá? Dei exemplo para vocês na época de como se forma a principal via do câncer coloretal, que é a via polipoide. Tá? Qual que é o gene mutado na via polipoide? APC. O gene APC mutado, o gene APC é um gene supressor de tumor. Quando o epitélio intestinal é capeado, chega uma hora que o APC fala, para, mas se ele estiver mutado, não para. E aí começa a sofrer outras mutações, como hipometilação do DNA, mutação do Carras, perda do braço curto do cromossomo 18, P53, acumulando uma série de mutações, deixando essa célula um X-Men. Lembra que eu falei? O que elas acabam adquirindo? Proliferação incessante, porque perderam ou genes expressores de tumor, ou ganharam oncogenes, certo? Resistência à morte celular programada. Quem permite a morte celular programada? Genes expressores de tumor. Se ela alterou genes expressores de tumor, ela não morre. Eu estou falando para vocês, existem células que estão vivas até hoje de pessoas que morreram há mais de 50 anos. Tá? Então, se você dá o meio necessário para que ela sobreviva, ela não morre. Tá? Estimula a criação de novos vasos. O tumor cresce e ele precisa de nutriente. Então ele consegue estimular a formação de neovasos para ele mesmo, né? Através do fator indutor de hipóxia, lembra? E do VEGF, fator de crescimento derivado arteriovascular. Tá bom? Evasão do sistema imune. Lembra? O tumor ele fica muito diferente das células normais. Então ele é facilmente notado pelo sistema imunológico. Então para ele conseguir crescer sem ser notado, ele precisa inibir o sistema imunológico. O principal mecanismo, uma molécula, uma proteína de superfície chamada PDL1, Programmed Death Liaison 1. PDL1 vai grudar no PD1 do linfócito e vai inibir o linfócito. O cara que descobriu esse mecanismo ganhou o prêmio Nobel de 2016, o Dr. Honjo, japonês. Tá bom? E também uma das propriedades que essas células que acumulam mutações acabam adquirindo é a possibilidade de perder, né, as moléculas de adesão. Então elas se soltam, elas não ficam mais fixas célula a célula. Quando ela perde essa molécula de adesão, ela consegue metastatizar. Então, um dos mecanismos das células tumorais é essa capacidade de proliferar incessantemente, resistir à morte celular programada, estimular a criação de vasos sanguíneos, evasão do sistema imune e criação de metástases. Isso é o que define um tumor maligno. Qual é a diferença de um tumor maligno para um tumor benigno? Explicação delas. O tumor benigno depende de um fator estimulante. O tumor maligno é uma célula independente. Ela cresce, prolifera, vai para os lugares, procura seus alimentos, sua estrutura de moradia, pode ser no osso, no cérebro, no fígado, né? Então, a célula, o tumor benigno, ele não sofre uma mutação genética, né, que vai trazer essa carga de instabilidades cromossômicas, mutações, que a tornam uma célula independente. O tumor benigno é uma célula dependente de estímulo. Um exemplo de tumor benigno, tumor de células gigantes do osso. É um tumor que depende da estimulação, né, contínua do RANKL. Então, se a gente inibir o RANKL, ele para de crescer. Tá? Então, o tumor benigno ele depende de uma fonte estimuladora. Então, hiperplasia prostática benigna, né, depende, né, da testosterona ali para aumentar. Se você bloquear, o que acontece com o tumor, com aquela hiperplasia, regride, certo? Vamos lá. Então, são 11 hallmarks of cancer. Depois que a gente começou a entender esses mecanismos distintivos da célula tumoral para as células normais, a gente começou a traçar alvos terapêuticos mais interessantes em oncologia.
Então a gente não tratava só com químio, né, que vai pegar a célula boa e ruim, né, e vai acabar machucando muito o paciente, porque as células boas do paciente também vão sofrer impacto da químio. Né? Então a gente começou a ver que existem características e mutações específicas do tumor que eu posso bloquear e permitir um tratamento mais direcionado. Isso a gente chamou de terapia alvo molecular. Então, VEGF, que é essa produção de vasos pelo tumor, a gente consegue bloquear. O fator de crescimento epidermal, que é uma característica importante, os tumores de mama, por exemplo, quando eles proliferam, eles vão na sua capacidade de indiferenciação, quando eles são ocultados, eles têm uma característica adaptativa, que é o quê? A hiperexpressão de receptor HER2, que é um receptor chamado EGFR, fator de crescimento epidermal. Então, esses tumores, por um ganho adaptativo, acabam superexpressando o receptor. Então, uma célula normal do seu músculo, que você faz na academia, você rasga ela, ela vai sofrer estímulo de fatores de crescimento para poder se desenvolver. Tá? Então, nossas células mais têm receptores. Mas essas células do câncer de mama, em vez de ter 10 receptores, tem 100 receptores. Então, o mesmo estímulo para essa célula é muito maior do que para a célula normal. Né? Inclusive, nós descobrimos isso, a gente consegue bloquear esses receptores de superfície e impedir esse crescimento acelerado. E o mais interessante, como elas têm muito receptor, agora elas viraram algo fácil da gente na corrente sanguínea, porque a gente consegue caçar esses receptores de superfície e jogar a quimioterapia dentro da célula. Tá? Depois vocês vão aprender tudo isso. Só uma revisão que eu já falei isso tudo semana passada. Gostou? Tá? Oi. Vamos te dar uma aula de 5, né? Tá? Bora. Já. Então vamos lá. Então tá. Então, mais importante, não se assustem, tá? Primeiro a gente tem que entender. Eu acho que deu para entender o que é gene expressor de tumor e o que é próprio oncogênico. Então, mutação é importante, mas a mutação, quando ocorre no centro regulador da célula, faz a célula se desregular e virar um tumor. Ponto. Absurdo. Fala bonito, mas é fácil o que está acontecendo. Né? Todo câncer é uma doença genética, mas minoria hereditária, porque a gente viu que a maior parte do câncer é gerado por fatores ambientais e não propriamente por uma condição genética de base. Beleza? Isso é importante, são conceitos importantes. Então, já que quanto mais velho eu fico, mais câncer eu tenho, porque fica caduco o sistema de reparo, por que meninas tão jovens acabam desenvolvendo câncer? Por uma mutação ao acaso, sem que aconteceu no lugar errado. Isso pode acontecer mesmo que ela não tenha um componente hereditário, mas isso é raro, não é comum. Tanto que a gente vai a curva de incidência de câncer vai aumentando conforme a idade. Então, esses cânceres em meninas mais novas não é a lógica, tá? Mas existe uma população que acaba tendo câncer antes do que o normal, que são as pessoas que já carregam consigo uma alteração hereditária. Ou seja, para eu ter, por exemplo, um gene expressor de tumor mutado, ele tem 2 alelos, do pai e da mãe. Para que eu consiga o fenótipo tumoral, eu preciso lesar os 2. Tem gente que já nasce com um zoado, então basta bater o outro para desenvolver o fenótipo tumoral. Então, essas pessoas vão ter câncer antes, mais precoce, que é o caso da Angelina Jolie. Ela tinha uma mutação no BRCA1, certo? Esse BRCA1 é um gene expressor de tumor. Então, qual que é o risco, por exemplo, de uma mulher, igual vocês, de ter câncer ao longo da vida? 12%. Se vocês tiverem um familiar de primeiro grau, 16%, 18%. Se vocês forem de Jolie e tiverem BRCA1 mutado, 70%. Tá? Vocês verem como a falta de um alelo do gene expressor de tumor facilita o desenvolvimento de neoplasias. Ou seja, nosso DNA está sempre bombardeado de agentes oxidativos, mas ele tem um sistema de quartel-general para evitar que isso aconteça. Mas quem já nasce com quartel alterado acaba desenvolvendo isso em uma fase mais precoce. Deu para entender isso? Então, conceitos importantes, né? Eu estou analisando. Quimioterapia cura câncer? Não. Sim e não. Esse cara curou? Oi? Fala aí. Fala aí. Qual é o tumor desse cara?
Linfoma. Linfoma cura com químio? Você já viu alguém operar um linfoma? Não, né? Vocês já viram linfoma até dá para fazer, tá? Algumas lesões residuais no mediastino a gente pode radiar, mas não é o tratamento definitivo. Qual que é o tratamento definitivo de um linfoma? Quimioterapia. O que é tratamento definitivo? Eu falei sobre isso? Quimionel, quimioadjuvante? Não falei? Não sei falar. O que é tratamento definitivo? É aquele tratamento que vai tratar o tumor primário. Tá? Qual que é o tratamento definitivo em linfomas? Quimioterapia. É possível curar alguém com quimioterapia com linfoma? Sim. Então, quimioterapia pode curar câncer? Pode. Linfoma, por exemplo, estou tratando um menino que atendi hoje, 22 anos, com seminoma de pineal, germinoma de pineal, vai curar. Né? A gente cura bastante tumores, mesmo arteriais de alto grau, metastáticos, a gente consegue alguns tumores metastáticos curar com químio, mesmo quando arteriais. A gente falou da Primeira Guerra Mundial, né? A gente falou do gás mostarda, a gente falou da mostarda nitrogenada. E o que chamou a atenção do Stuart Francis Alexander? O que acontecia com os soldados que sofriam contato, tinham contato com gás mostarda? Oi? Sofriam mais impacto, né? Top. E, por exemplo, a medula dele ficou zerada. O epitélio ficou todo ulcerado, lembra? A pele toda ulcerada, a boca toda ulcerada. E os músculos e ossos sofriam impacto, mas menos. Então ele falou, cara, tudo que prolifera mais rápido vai sofrer o impacto dessa substância. Certo? Vamos lá. Aí a gente viu a mostarda nitrogenada, direitinho, como é que ela gruda no DNA. Então, a hora que o DNA está em divisão, a quimioterapia gruda no DNA, isso impede a leitura e a célula entra em apoptose. Então, quanto mais a célula se divide, mais quimio gruda, mais células são destruídas. Beleza? E a gente viu outros mecanismos, né? Que é formar uma base nitrogenada anômala, que são os antimetabólicos, os antifolatos que não deixam a base nitrogenada fazer parte do DNA, mas o mecanismo final é o mesmo. Né? Quanto mais você prolifera, mais impacto aquilo acaba tendo sobre as células tumorais. Certo? Mas a gente falou, será que então quimioterapia curar tudo? Não. Por que esse cara não curou qualquer tipo de tumor dele? Tumor epitelial, um tumor de reto, certo? Mas a quimioterapia fez esse paciente viver desde 1 ano, 6 anos. E em cenário paliativo, ele fez toda a trajetória da vida dele. Tá? Então vale muito a pena tratar. E cada vez mais a gente tem conseguido controlar a doença. Em câncer coloretal, por exemplo, 19% dos pacientes metastáticos para fígado e pulmão, a gente consegue controlar a doença, tratar as lesões pulmonares e hepáticas. 19% dos pacientes conseguem curar. Tá? Mesmo com tumor epitelial. Então, não é uma regra absoluta, mas é sempre importante pensar dessa forma que vocês não erram quase nunca. Tá? Então, tecidos muito proliferativos, como o sangue, sofrem mais impacto da quimioterapia, então são muito quimiosensíveis. Moderadamente proliferativos, como os tecidos epiteliais, vão sofrer um impacto intermediário. E tecidos pouco proliferativos, como o músculo e gordura, vão sofrer menos impacto ainda. Por exemplo, qual que é a taxa de resposta de um linfoma com quimioterapia? 95%. Qual que é a taxa de resposta de um tumor de pulmão bem diferenciado com quimioterapia? 30% de taxa de resposta. Qual que é a taxa de resposta de um sarcoma de Schwartz-Mollers com quimioterapia? 16%. Ou seja, quanto mais lento, menos a quimio funciona, menos a quimio ataca essas células. Porque elas não estão em divisão, a quimio não entra no núcleo, não consegue entrar no DNA, não abre, e aí a célula não é estourada. Certo? Mesmo, o que é importante a gente entender no processo de indiferenciação? Quando os tumores, quando ocorre um tumor, por exemplo, vou dar um exemplo do câncer de pulmão, tem os pequenas células, lembra? E os tumores de não pequenas células. Não pequenas células são os tumores bem diferenciados.
E os pequenas células são os indiferenciados. Bem diferenciados é aquele que eu consigo ver tecido, ver glândula, então um tecido bem diferenciado. E o indiferenciado eu não consigo ver nada, parece um linfócito, um monte de célula pequena, redonda e azul. Então, surgiram no mesmo lugar essas células, surgiram do epitélio respiratório. Mas a carga mutacional levou a uma desorganização importante desse tecido, como uma célula agressiva. Essa célula evoluiu tanto que agora parece um linfócito, parece uma stem cell, né? Uma célula totipotente. Então, mesmo dentro dos tecidos epiteliais, a gente vai ter uma variação de tumores, né? Então você tem tumor de mama triplo negativo, que é um tumor indiferenciado, mais rápido, mais proliferativo. Ao mesmo tempo, você tem tumores luminais, que possuem receptor de estrógeno, progesterona, igual uma célula do ducto mamário normal. Então esses tumores tendem a ser mais lentos e respondem menos a química. Beleza? Então, mais anaplásico com menos a resposta à quimioterapia seria mais ou menos. Anaplásico é o contrário, anaplásico é indiferenciado. Então, Mais indiferenciado, maior a resposta química. quanto mais indiferenciado, Indiferenciado. maior a resposta química? Sim. Olha que interessante. Sim, essa é a grande questão. Vamos lá. Isso é importante. Vamos lá. Então vamos lá. Por exemplo, um linfoma, tá? O hematologista vai lá, vai tratar, vai fazer quimioterapia. Aí faz a quimio, voltam as células tumorais. O que ele vai fazer? Uma nova quimio, hormônio, o que for, vai tentar traçar. Não destruíram todas as células, logo elas voltam. E ainda mais resistentes. Você acha que essas células de linfoma voltam rápido pra cacete ou voltam devagarinho? Ela vai voltar mais rápido. Rápido pra cacete, e ainda vai ser selecionada as resistentes à química. Elas vão voar, essas células. Ela vai ter mais espaço, mais substância. Então, se o linfoma, se você não cura, o que acontece? Morre rápido, menos de 6 meses. Então, esse é um dilema. Por exemplo, um sarcoma metastático, o cara vive 10 anos com tumorzinho. Tá? Um linfoma que não curou com químio, morre em 6 meses. Por quê? Vamos lá. Guerra de herpes. Peguei lá, tá com linfoma. Eu jogo uma bomba de quimioterapia. Vou aplasiar o paciente. Se as células tumorais todas morrerem, a doença acabou. Certo? Se sobrar uma para contar a história, a doença volta. O que os caras apelam, os hematologistas, quando eles não conseguem destruir todas as células? Pega a medula, tira as células boas da medula, stem cells, faz a guerra de herpes mesmo. Aí eles fazem uma quimio, velho. Tem que deixar o paciente isolado, né? Tipo, para não ter infecção, tipo, nenhum. Eles acabam com a medula original do paciente. Depois eles fazem um transplante de medula. Qual que é a ideia disso? Tudo que tiver de célula vai morrer assim. Célula que prolifera muito, igual a da nossa medula normal, foi todas pro saco. E aí a célula tumoral, que é ainda mais rápido que a própria célula da medula, porque ela sofreu mutação, provavelmente ela foi pro saco. Se não foi, esquece. Não tem como curar essa paciente. Agora, por exemplo, tumor de pulmão, que nós falamos, pequenas células. Qual que é a taxa de resposta de um tumor de não pequenas células com quimioterapia? 30%. Adenocarcinoma de pulmão, SEC de pulmão, 30%. Depois mudou com imunoterapia, mas com a base da época daqui. Qual que é a taxa de resposta de um pequenas células com quimioterapia? Em pequenas células de pulmão, 80%. Ela é mais indiferenciada. Mais indiferenciada. Qual que é a taxa de resposta? 80%. Qual que é a chance, qual que é a sobrevida mediana de um paciente com câncer de pulmão de células pequenas, que responde 80% da quimioterapia? Mais baixa. Mais baixa, por quê? Embora responda muito e o paciente saia bem,
que acontece? É um tumor epitelial? Sim, tumor de pulmão é um tumor epitelial. É um tumor epitelial indiferenciado, mas é um tumor epitelial. Todas as células vão estar em divisão ao mesmo tempo? Não. Então, eu vou curar esse paciente? Não. Então, o que acontece com aquela célula que sobra? Ela volta muito rápido e resistente. Por isso que a sobrevida mediana de uma pequenas células é de 6 a 8 meses, metastático. E um câncer de pulmão de células não pequenas, tem paciente vivendo 4, 5 anos com doença controlada, tá? Agora com a época da imunoterapia e tal. E pequenas células de pulmão a gente ainda não conseguiu mudar muita história, porque a gente não consegue eliminar a doença com químio. E é uma doença que volta rápido e o paciente morre rápido. Isso aí, mas então quanto mais anaplásica, por exemplo, ela responde menos a uma imunoterapia, por exemplo. Não, pode responder mais. A questão da imunoterapia não tem a ver com proliferação. Tem a ver com carga mutacional. Tá? Então, existem tumores que têm maior carga mutacional e acabam favorecendo a imunoterapia, porque quanto maior a carga mutacional, mais ela é vista pelo sistema imunológico, fica estranho. Tá? Então, por exemplo, tumores de pulmão têm alta carga mutacional porque o tabagismo tem mais de 80 substâncias cancerígenas batendo no epitélio. Então, isso vai gerar um tumor com uma carga mutacional alta. Então esses tumores acabam sendo visíveis ao sistema imune e acaba a imunoterapia sendo importante. Então um dos mecanismos desses tumores proliferar é evadir o sistema imune. Então o uso da imunoterapia funciona bem. Tá? Outro exemplo, câncer de bexiga, qual é o fator de risco? Tabagismo. Então você acha que vai ser um tumor com carga mutacional alta ou baixa? Alta. Você acha que vai funcionar a imunoterapia? Sim. Tá? Vamos lá. Dos tumores, olha só, dos tumores de estômago, qual que você acha que ficam mais favorecidos ao tratamento com imunoterapia? Os difusos ou os intestinais? Difuso, por quê? Maior carga mutacional. Tumores como síndrome de Lynch, que a gente viu, que tem lá um acúmulo de mutação porque eles pedem proteínas do mismatch repair. O que acaba fazendo? Esse tumor acaba acumulando mutação. Carga mutacional vai favorecer quem? Imunoterapia. Entendeu? Mas nem tudo que favorece químio favorece imuno, porque existem outras variáveis. Por exemplo, mesmo com carga mutacional alta, se você tiver uma mutação chamada STK11, você não vai ver com imuno, que é uma mutação de resistência à imunoterapia. Se você tiver uma mutação KRAS, que não seja G12C, você vai mal com imunoterapia. Então é um mundo complexo. Mas o que você tem que entender, basicamente, é que quanto mais proliferativo o tumor, maior o efeito da quimioterapia. Em relação à imunoterapia, pense em carga mutacional e expressão de PDL1. Tá? Não, em relação à questão do PDL1, por exemplo, eu acho que quanto mais mutação tivesse, menos expressão de PDL1 iria ter. Mas é o contrário, então. Porque você pensa, quanto mais indiferenciado, ele vai precisar bloquear mais o sistema imune ou vai ficar mais sussa? Não, vai ter que bloquear mais. Vai ter que bloquear mais. Então o que acontece para ele começar a expressar mais PDL1? Porque ele ficou diferenciado. E ele vai acabar precisando mais do que? De fugir do sistema imune. Entendeu? Tá legal? É legal, não é errado, não. Então vocês entenderam o que significa indiferenciação, galera? Ou seja, uma célula que surge lá da mama, que a função dela é ficar no ducto da mama, quietinha, parada, sofre uma mutação, começa a proliferar mais que as outras, ela pode ficar muito parecida com a original, dela não vai ser tão rápido, ou ela pode ficar muito louca, distorcida, crescendo rapidamente, e ela vai ficar mais indiferenciada. Teoricamente, essa mais indiferenciada responde mais a químio, mas quando metastática, significa que ela vai ter uma maior ou menor sobrevida? Menor sobrevida, embora ela responda mais a químio, é uma doença que volta mais rápido. O tumor metastático epitelial tem cura, teoricamente, com químio? Não. Tá bom? Isso também essa vertente aí que vai escolher o tumor. Ele ou não é uma faca do mesmo. Se ela é tratada com a químio, porém ela volta. Por exemplo, vamos lá. Eu estou com um tumor localmente avançado de mama. Por exemplo,
Sabrina, paciente que eu peguei e comecei a tratar com 32 anos, um tumor avançado, localmente avançado, triplo negativo. Fiz quimioterapia, sumiu tudo. Tá? Já está 2 anos sem doença de doença. Poxa, aí você fala, caramba, jovem, triplo negativo, ela chegou chorando pra caramba, não sei o que, vou morrer, vi lá na internet que a chance de morte é enorme e tal. Tá. Quando eu tenho resposta patológica completa, ou seja, quando eu sumo com a doença na hora da cirurgia e não tem mais nada, né? Qual que você acha que tem maior tendência a responder completo? Um triplo negativo ou um luminal? Um indiferenciado ou um bem diferenciado? Que tende a responder completo com químio? Indiferenciado. Embora ele seja mais agressivo, se eu fizer a químio e conseguir eliminá-lo antes da cirurgia, isso é possível com um tumor pequeno, né, quando ele está metastático na sanguínea, você não consegue. Mas se ele está localizado na mama ou na axila, você consegue. E aí o que acontece? O triplo negativo é um dilema. Se eu consigo maior taxa de resposta completa, esses que respondem completo curam mais. Os luminais respondem muito com a química? Não. E eles vão reduzir pouco. Aí eu vou operar, vou lá tirar, vai ter bastante tumor lá dentro. Então, os luminais, qual que é o problema? Eu falei isso para a Sabrina na época. Eu falei, Sabrina, como o tumor triplo negativo é tão rápido, se ele não volta nos primeiros 2 anos, ele não volta nunca mais. Agora, tumores luminais, tumores lentos da mama, que respondem menos à química, eu tenho que vigiar o paciente por pelo menos 20 anos. E usando bloqueadores hormonais que interferem em relação sexual, humor, né, risco cardiovascular, alteração óssea. Né? Então o dilema é muito grande, né, cara? Será que é bom ter um bem diferenciado? Será que é bom ter um indiferenciado? Né? Não é bom ter nenhum, né? Mas vocês vão aprender a lidar com isso quando a gente for estudar cada tumor. E quando vocês vão ter esse negócio do indiferenciado na cabeça, vocês vão aprender a raciocinar como tratar uma oncologia. Então isso aqui é uma aula de conceito. Quando vocês pegam o conceito da coisa, tudo fica fácil. É isso. Ah, por isso que faz a quimio antes, por isso que faz a quimio depois, cara, por isso que a quimio é o tratamento definitivo nesse caso. Vocês vão ver, vai dar bom. Tá? Então, quais são os tumores mais frequentes que existem? Cólon, próstata, pulmão, colo de útero, estômago, colo retal. O que tem em comum todos esses tumores? São todos epiteliais. Vocês viram algum tumor aí, linfoma ou sarcoma? Por que os tumores epiteliais são mais comuns? Oi? Por quê? Esse epitelial ele não é maior, junto de pau todo é maior. Sim, mas tem uma coisa mais importante. 90% dos cânceres que são gerados por fator ambiental, quem que está no front dos agentes carcinogênicos? Os tecidos epiteliais. Então eles sofrem mais dano por agentes carcinogênicos do que o sangue, por exemplo. Entendeu? Por isso que os tecidos epiteliais têm mais câncer do que os tecidos hematopoéticos ou conjuntivos. Beleza? Por isso que é muito melhor fazer oncologia do que hemato. Entendeu? Porque também ninguém entende hemato. Vamos lá. Então, pô, mas se tumor epitelial metastático, em geral, não cura, então, pô, o que eu vou fazer? Larga a mão? Não. Então, o diagnóstico precoce é super importante. Então, quanto antes a gente descobrir, a gente pode chegar a cura de 99% câncer de mão, por exemplo. Então, quanto antes a gente descobrir um câncer, se ele não ganhar corrente sanguínea, a gente pode curar todos. Né? Então, o câncer é a doença crônica mais curável que existe. Viu curar diabetes? Não. Né? Mas o câncer cura todos se você pegar ele antes de invadir o vaso sanguíneo para descobrir. Né? E às vezes, quando ele já é um tumor metastático de linfoma, mesmo assim, com tratamentos modernos, a gente consegue curá-los. Então, vamos pegar. Vamos lá. Então, radioterapia. Como a gente está? Sim, eu vou, né, vou parar de historinha, né? Vamos direto do que importa. Senão eu vou ficar contando história da República, vamos lá. Como vocês acham que funciona a rádio? Você tem que causar mutações, danos no DNA das células. Mutação não. Mas ainda é danos, na verdade. Dano. Mas que tipo de dano? São
O que a radioterapia joga na célula? Radiação ionizante. O que é ionizar? Tirar elétron da última camada. Então, a hora que o raio X, né, em geral é raio X, pode ser raio gama, mas em geral é raio X. Quando o raio X bate no DNA, ele pode quebrar a fita de DNA diretamente, mas o mecanismo mais frequente da radioterapia é que mais de 90% da célula é água, tá? E o raio-x bate na água e forma radicais livres do oxigênio, por causa dessa ionização. Quando ele forma radicais livres do oxigênio, a hora que o DNA da célula está abrindo para dividir, esses radicais livres começam a grudar no DNA igual a químico. Só que imagina a quantidade de radical livre que é liberado no mesmo local com a radioterapia. Então a radioterapia tem o dobro da taxa de resposta da químio, só que qual que é a diferença? A radioterapia vai agir em um local e a quimioterapia sistêmico, tá? Eu posso usar uma radioterapia a quimioterapia para ajudar a rádio a funcionar? Como é que seria o mecanismo mais ou menos? A químio não gruda no DNA? Isso não faz com que o DNA fique meio abertão? Isso favorece os radicais livres grudarem. Então, eu posso usar a quimioterapia, e esse nome, essa modalidade de tratamento, chama quimioterapia radiosensibilizante. Eu uso quimioterapias que, em geral, são agentes alquilantes, que grudam na cadeia, e isso, grudando, vai favorecer com que você vá com a rádio e destrua aquela célula tumoral. Então, você imagina o poder, né, da junção de químio com rádio para uma destruição local, né? Porque aí vai agregar as duas técnicas. E isso aumenta as chances de você responder. Por exemplo, existe um tratamento definitivo que eu consiga fazer com rádio? Oi? Câncer de pele, o que mais? Só rádio, sem cirurgia. Tem algum tumor que eu trato e curo só com rádio? Câncer de colo de útero, rádio com químio. Câncer de orofaringe, rádio com químio. Por exemplo, um tumor de orofaringe, você acha que é fácil arrancar toda a laringe do paciente? Eu consigo as mesmas taxas de cura fazendo radioterapia com quimioterapia concomitante, eliminando todas as células tumorais dali, né? Mas a doença tem que estar loco regional, não pode estar metastática, tem que caber no campo da radioterapia. E aí eu consigo irradiar com químio junto, eu consigo matar todas as células tumorais que estão por ali, porque eu aumento o efeito da radioterapia com a quimioterapia radiosensibilizante. Deu para entender como funciona? Então a radioterapia, ela pode quebrar o DNA diretamente, mas o maior mecanismo dela é gerar radical livre de oxigênio na célula tumoral. E esses radicais livres de oxigênio vão grudar no DNA na hora que ele estiver em divisão. Então tanto a rádio quanto a químio dependem da célula em divisão. Vocês vão ver isso que interessante. E eu posso usar a quimioterapia junto com rádio, porque isso potencializa o efeito da rádio, porque o DNA fica aberto com a quimioterapia, facilitando a ação dos radicais livres de oxigênio. Beleza? Deu para entender? Certo? Quais são os tecidos radiosensíveis? Gônadas, medula óssea, moderada radiosensibilidade, epitélio, baixa radiosensibilidade, conjuntivo nervoso. Viram alguma semelhança com a química? Total, né? Tecido epitelial, moderado, alta, medula óssea, baixa, tecido conjuntivo. Não é igualzinho a HH? Ou seja, ambos os tratamentos, tanto a rádio quanto a químio, qual é o mecanismo? Quanto mais divide, mais impacto. Tem que estar em divisão para poder sofrer impacto do tratamento, certo? Qual é a diferença básica entre as duas técnicas? Uma age para tratamento loco, regional ou local, e a outra à distância. Por exemplo, câncer de canal anal, a gente pode curar com radioquimioterapia, né? Uma coisa que chama atenção, porque esses tecidos curam com radioterapia e quimioterapia, é interessante. Por quê? Vocês forem ver, está uma comunicação muito clara aí.
canal anal, orofaringe e colo de útero. O que tem em comum esses tumores? Tumores com HPV relacionados, que são tumores com uma carga mutacional baixa, tá? E porque você vê, por exemplo, os tabagismo versus HPV em câncer de orofaringe, a carga mutacional dos tumores HPV relacionados é muito mais baixa do que do tabagismo, tá? E por quê? O tecido que recebe a radiação é mais forte no canal anal, no colo do útero, nessas regiões. Então, se você consegue colocar uma alta dose, que os tecidos epiteliais, né, queratinizados em volta seguram, e você consegue destruir as células tumorais, e você consegue ter um parapeito ali de estruturas para segurar a radiação e não são órgãos tão vitais assim. Você joga uma energia forte ali na pelve, no pub, beleza, se queimar, né? Agora, se for a bexiga, pode rasgar a bexiga, entendeu? Então, uma vantagem do orofaringe, do colo uterino e do canal anal para curar com radioterapia e quimioterapia. Primeiro, manter a cosmética. Pô, o canal anal você teria que manter o cara evacuando, né, pela bolsinha a vida toda. Você pode fazer radioquimioterapia definitiva e curar o paciente, tá? Então, você imaginar a orofaringe, o cara teria que viver sem laringe e tal. Uma vez, um paciente que ninguém conseguia fazer, esse paciente tinha progredido com radioquimioterapia. Ninguém conseguia fazer ele tirar a laringe. Aí, pô, foram lá 3 chefes, olha residente. Aí eu fui lá. Pô, terceira vez que ele passa na oncologia, para tentar convencê-lo de que a única saída dele curar era fazer a laringectomia. Aí eu falei, pô, por que você não quer fazer a laringectomia? É o único jeito, senão a gente vai ter que fazer quimio paliativa e não vai tratar o senhor. O senhor está com doença só aqui, eu consigo tirar aí. Aí eu falei assim, Douglas, é que é assim, eu não sei ler nem escrever. Se você tirar minha garganta, como é que eu vou falar com as pessoas? Caralho, velho, ninguém tinha perguntado isso pra ele. O cara é analfabeto, não sabe ler nem escrever. Se você tirar a garganta, como é que ele faz? Aí eu falei, caralho, velho. Aí levei ele num grupo de laringectomizados, tem voz, você consegue colocar, não sei o que, papapá, como assim, né? Então, às vezes a gente esquece que tem uma pessoa do outro lado, né? Como assim tu não quer curar, caceta? A gente esquece de ir no mínimo, né? Por quê, mano? O que tá pegando? Aí ele veio, tem até coral da laringectomizado. Então, pô, calma. É sério, é coral, tá tudo certo. Deu pra entender? Deu pra entender? Sabe por quê? Depois eu não vou voltar mais. Quando a gente for estudar as doenças, eu quero que esses conceitos sejam bem claros. Quando fazer radioquimioterapia com tratamento definitivo? Vamos fazer quimioterapia com tratamento definitivo? Linfoma, leucemia? Vamos. Mas a maior parte dos tumores não são epiteliais. Então qual vocês acham que é um tratamento definitivo mais frequente? Cirurgia, certo? Tratamento definitivo mais frequente é a cirurgia, porque tumor epitelial a gente tem que arrancar, certo? Beleza. E aí, vocês já viram falar em terapia neoadjuvante, adjuvante, tratamento definitivo e tratamento paliativo? Sobre radioterapia. Aquela questão de que no futuro, onde a sobre a radioterapia ela pode surgir uma câncer. Sim. Do mesmo jeito que... Olha aqui. Vamos lá. Dá uns exemplos com as fotinhas. O que esses carinhas aqui fizeram com esse bichinho? Para que ele sofresse mutação? CL. Lembra que ele tinha 131 células a mais, ao longo do desenvolvimento elas morriam por apoptose. Eles, para evitar essa apoptose, entenderam os mecanismos de morte celular programada, eles irradiaram o bicho. Vamos lá, mais um exemplo. De que mulher morreu esse casal? Do que essa mulher? Câncer.
tá? Ela já tinha uma anemia plástica, ela acabou sendo atropelada, ele acabou sendo atropelado por uma charrete. Tá? Mas ele já estava muito anêmico, ele não teve reação e ela morreu de câncer. Tá? Por quê? Contato com radiação. Tá? Câncer de pele dá por quê? Exposição à radiação. Radiação faz o quê? A radiação danifica a estrutura do DNA. E danificando a estrutura do DNA, pode gerar uma mutação, se for no lugar errado? Pode. A gente tem como reparar isso aqui? Tem. Mas quando a gente vai ficando mais velho, isso pode acontecer. O que acontece? Por exemplo, aqui em Rondônia tem muito fotodano, porque tem muito senhorzinho que veio de Paraná, Rio Grande do Sul, pra cá, né? E eles vieram de uma região com pouco sol, vieram para um lugar absurdamente ensolarado e com uma pele muito branquinha no olho claro. Então você vê a pele deles extremamente enrugada, com aqueles fotodanos, sabe? E eles vão ficando mais velhos, vão surgindo um monte de tumores de pele, sexo, isso foi todo remendado, foi tirando sexo de pele do cara, CVC o tempo todo. Por quê? Aquele fotodano é irreversível. Tá? E aí, conforme o sistema imunológico vai ficando caduco, o sistema de reparo vai ficando caduco, vão surgindo os tumores. Tá? Então, radiação, ela é cumulativa, ela fica lá, e ela fica ali gerando possibilidade de alterações no DNA. E quando a gente vai ficando velho, isso vai ficando mais fácil de passar despercebido. Entendeu? Então, radiação modifica a estrutura do DNA e pode gerar tumor. Beleza? Beleza? Então, beleza. Vamos lá. Neoadjuvância. Então, tratamento definitivo. Vamos começar pelo tratamento definitivo. Pode ser químico? Pode ser rádio? Pode ser cirurgia? Pode. O que seria neoadjuvante? Adjuvante é o que vem junto. Ele pode ser neoadjuvante ou adjuvante. Neoadjuvante é o que vem antes do tratamento definitivo. Tá? Então vamos pensar por que eu faria um tratamento neoadjuvante. Se eu tenho um tumor de mama que é irressecável e é um tumor triplo negativo, ele é um tumor indiferenciado, você acha que ele responde a químio? Sim. Se eu fizer quimioterapia nesse tumor que está irressecável, será que ele não pode se tornar ressecável? Então eu usei uma terapia neoadjuvante para favorecer um tratamento definitivo, que é a cirurgia. Então, qual seria o objetivo da terapia neoadjuvante? Tornar um tumor irressecável, pegar um tumor irressecável e torná-lo ressecável. Então eu tenho lá um tumor de mama ressecável, tá? Tem uma coisa muito séria em mulher, que é a feminilidade está relacionada à mama, tá? Isso é uma questão muito importante, tá? Você mexer, sei lá, parte entre vagina, tudo, a mulher, mas mama é um negócio que pega pra mulher, tá? Então a gente sempre tenta preservar o órgão, tentar a melhor cosmética possível. Né? Não sei se vocês já viram uma mastectomia radical, mas a coisa fica bem feio, sabe? A mulher fica bem impactada para a vida toda. Então, se vocês têm um tumor de mama que vai sair com uma cirurgia radical, será que eu não posso lançar mão de tratamento neoadjuvante para tentar reduzir e fazer uma cirurgia conservadora? Então, um dos objetivos da neoadjuvância seria reduzir o tumor para uma cirurgia conservadora do órgão. Então, uma cirurgia que iria sair muito difícil, ou uma cirurgia radical, vai sair uma cirurgia conservadora do órgão. Entenderam? Um dos motivos da neoadjuvância. Ressecável, ia sair de uma forma radical, vai sair de uma forma conservadora. Entenderam? Bem tranquilo, né? Por exemplo, em câncer de estômago, a gente normalmente tratava como? Operava de cara, independente do tamanho, e fazia radioquimioterapia adjuvante, um esquema que a gente chamava de McDonald. E aí, o que a gente percebeu? Os pacientes com câncer de estômago, localmente avançado, não morriam da doença local, morriam da doença à distância. Câncer de pulmão, metástase do pulmão, metástase do fígado, peritônio. Então a gente viu o quê?
que quando a gente operava esses caras de cara, a gente perdia muito tempo para começar a controlar a doença sistêmica e a doença se espalhava. A gente até controlava o local, mas a doença ia para outros lugares, aí não tinha porquê. Então o que a gente começou a fazer? A gente começou a colocar a quimioterapia para antes da cirurgia. Que daí a gente conseguia fazer o quê? Tratar desde cedo o risco do tumor espalhar, tratar precocemente micrometástases e além disso, na cirurgia ter menos tumor. Então eu consigo tratar desde cedo micrometástases e consigo operar um tumor mais fácil. Então, olha que interessante a neoadjuvância. Tratamento precoce de micrometástases. Então, outra coisa interessante, câncer de reto, a gente fazia quimio e radioterapia para o câncer de reto médio e baixo, fazia quimio e radioterapia para evitar que a pessoa ficasse com a bolsinha para sempre. Se eu fizesse só quimio, eu conseguiria uma taxa de resposta alta ou baixa? Mais baixa, né? Tumor epitelial. Agora, rádio com quimio, eu consigo uma taxa de resposta mais alta. E aí, fazendo rádio com quimio, né? Eu conseguindo reduzir esse tumor, eu consigo dar uma margem e fazer uma anastomose primária, eu evito ele de usar a bolsinha. Então a gente fazia o quê? Rádio com químio, operava e fazia químio depois. O que aconteceu com os pacientes? A gente não controlava a doença à distância, a doença aparecia à distância e isso acabava sendo prejudicial ao prognóstico do paciente, eles morriam mais. Então o que a gente começou a fazer? Rádio químio para controle local, para dar 4 semanas, químio sistêmica para controlar a doença e tratar micrometástases e só depois operava o resto. Isso aumentou as chances de cura, porque a gente tratou local, conservou a doença, tratou sistêmico e depois operou o que sobrou. Tá? Então a gente aprendeu muita coisa com o passar do tempo em oncologia e esses tratamentos foram colocados antes e depois com muita frequência. Por exemplo, neoadjuvância de mama. Tumores de mama triplo negativo são muito rápidos, certo? Se eu fizer uma cirurgia num tumor de mama, por exemplo, de 3 centímetros, e fizer a quimio depois, adjuvante, eu vou saber se essa quimio funcionou? Se eu tirei o tumor? Não dá para saber. Então, uma forma de eu conseguir ver se esse tumor sumiu com a quimio é não tirando ele. Eu deixo ele aqui na mama e faço a quimio. Se ele sumiu, teve resposta. Se eu operar e fazer a quimio, eu não tenho mais parâmetro. Acabou. Eu tenho que ficar anos esperando para ver esse tumor reaparece. Então, olha que interessante. Com a quimio neoadjuvante e operando, se não sumiu todo o tumor, se ele não alcançou a resposta patológica completa, eu posso fazer uma outra linha de quimio depois da cirurgia, de forma adjuvante. Então, uma das ideias da neoadjuvância é testar a quimiosensibilidade. E testando a quimiosensibilidade, eu consigo entender se eu vou precisar fazer mais tratamentos ou não. Entendeu? Olha como é interessante e importante a neoadjuvância. Cada vez mais a gente tem feito neoadjuvância. Hoje, os cirurgiões estão preocupados, assim, né? Porque a gente está sumindo com a cirurgia do negócio, né? Porque o câncer é uma doença celular e a gente já está entendendo os mecanismos de destruir isso aí. E está cada vez a cirurgia ficando assim mais obsoleta, né? Porque a gente tem conseguido controlar essa doença com remédio, tá? E reduzi-la antes de operar, às vezes operar não tem mais nada. Então, não que acabou a cirurgia, mas estamos ganhando espaço, muito bom. No caso, quando você, por exemplo, a triplo negativo, por exemplo, ela responde a quimioterapia e acaba você olhando lá depois, vendo que ele sumiu, ainda assim você faz a cirurgia para... Sim, porque você só vai conseguir dizer se sumiu o câncer se você operar. Então você tem que operar para saber se sumiu. Mas se sumiu, o que acontece? Triplo negativo, que some, a taxa de cura é de 95%. Triplo negativo que não some, mesmo que sobe 1 centímetro de lesão, cai para 60%. Olha a diferença. Então, alcançar a resposta patológica completa é uma meta em triplo negativo. Isso tem muito a ver com quimiodensidade. Então, menina nova fazendo quimioterapia para tumor triplo negativo e HER2 positivo, eu fico em cima. Né? E com dose alta, imunoterapia junto, para a gente poder chegar na cirurgia com a menor quantidade de doença possível, se possível, nada. Tá?
E isso, então, é uma modalidade de tratamento neoadjuvante. Claro. Em relação ao negativo, você vai explicar um pouco mais pra frente ou não? Claro. Isso aí vai ser quando a gente for estudar as doenças, né? Eu estou trazendo elementos do futuro para agora, mas quando vocês chegarem lá, já estarem familiarizados com os termos, com os subgrupos, entendeu? Mas a gente já vou soltando uns spoilers, assim, sabe? E o que seria o motivo de um tratamento adjuvante? Qual seria o motivo do tratamento adjuvante? Isso é uma resposta melhor, né? Quimioterapia, radioterapia, seria isso? Ou não? Então, na verdade, você pensa assim, eu tirei um tumor, tá? Esse tumor invadia vaso. Esse tumor tinha 5 linfonodos positivos. Você acha que esse tumor poderia querer espalhar? Só que você tirou. O cirurgião vai pegar essas célulazinhas pela mão? Como é que você vai conseguir controlar essa doença? Quimioadjuvante. Então, qual que é o motivo da quimioadjuvante? Tratamento de micrometástases. Você tirou o tumor, já foi todo embora, não tem evidência clínica de doença. Mas você consegue tratar microcélulas espalhando pela circulação? Então, mas por exemplo, peguei um tumor. O tumor tinha meio centímetro. Não tinha invasão de vaso, não tinha invasão de nervo. O tumor era bem diferenciado, grau 1, lento. Será que eu preciso fazer um tratamento adjuvante? Tumor pequeno, lento, não invadiu nada? Não. Esse tumor responde a químio? Lento, grau 1? Não. Qual que é a chance de eu gerar mais mal com a químio do que benefício de um tumor que provavelmente não saiu dali? Entendeu? Então a gente vai analisar as peças cirúrgicas e vai falar: esse merece químio ou não merece químio? E tudo isso é baseado em estudo. Então existem características que favorecem e características que desfavorecem. Não vai precisar decorar tudo, obviamente, porque cada tumor tem uma forma de pensar. Mas quando vocês entendem a lógica, claro, um de mais alto grau que invadiu o vaso dentro do tumor, é óbvio que esse vai ter maior tendência de proliferar e maior tendência de responder a quimioadjuvante. Entendeu? Então, por exemplo, vou dar um exemplo em câncer de mama. Peguei um tumor de mama luminal, tá? Aquele tumor bem diferenciado, tá? Operei, o tumor tinha 3 centímetros, um T2, e tinha um linfonodo na axila, um T2N1, tá? Operei, ele é bem diferenciado, mas ele tem linfonodo na axila, já tentou se espalhar. Vocês fariam quimioterapia adjuvante? Sim. Por quê? O cirurgião não vai conseguir caçar com a mão essa célula. Por mais que ela, tumor bem diferenciado, não consiga ser muito efetivo, o que eu consegui controlar com aquilo já está valendo, certo? A mulher fez uma cirurgia conservadora da mama, ou seja, ela tirou só ali. Para eu poder fazer uma cirurgia conservadora da mama, eu preciso fazer radioterapia nessa mama. Porque se alguma célulazinha ficou ali, o cirurgião vai enxergar. E para o mesmo local, quem é mais punk, a rádio ou a químio? A rádio. Então, eu faço a rádio para controle local e eu faço a químio para controle externo. Então, operei câncer de mama, luminal, bem diferenciado, mas tinha linfonodo positivo. Eu vou ter que tratar sistêmico? Eu vou ter que fazer químio. Eu vou ter que tratar local? Sim, eu vou ter que fazer rádio. Entendeu? E além disso, imagina, é um tumor luminal, tem receptor de hormônio? Tem. É uma célula bem diferenciada e dependente de hormônio. Então eu fiz químio, eu fiz rádio. E o que acontece? Se alguma célula escapou do cirurgião, escapou da químio, escapou da rádio, ela é uma célula bem diferenciada ou indiferenciada? Bem diferenciada, lentona, quietona, que estava quietona demais. Essas células bem diferenciadas vão ter alta expressão de receptor hormonal. Então elas dependem da alimentação do hormônio. Então se eu bloquear o hormônio nessa mulher, depois desses tratamentos, eu posso evitar que essas células que sobreviveram se alimentem. E elas podem morrer de fome ao longo de um período. Então em geral eu fico pelo menos 5 anos bloqueando o estrogênio dessa paciente para evitar um estímulo nessas células que potencialmente tenham sobrevivido à quimio, à radiocirurgia.
Deu pra entender a lógica? Não é muito legal? A gente sabe que elas existem porque depois o tumor volta. E quem faz a quimio, volta menos. Entendeu? E às vezes isso significa muita coisa, né? Sei lá, de cada 3, 4 pacientes você salva 2, 50% da galera, se você não tivesse feito, todos teriam tido metástase, se salvou metade, por exemplo. Né? Então, tratamentos adjuvantes e neoadjuvantes têm sido cada vez mais empregados. E como a gente começou a ter maior noção da biologia tumoral, os tratamentos neoadjuvantes estão arrebentando. E aí chega na cirurgia quase sem tumor. Tá? Por isso que a gente tem desenvolvido muitas técnicas e muitos tratamentos com quimioterapia, e terapia-alvo, imunoterapia, para destruir o tumor. Claro, descobrir o quanto antes é importante, e a gente usar esses tratamentos antes da cirurgia, para quando chegar lá a gente poder ver se realmente respondeu a tudo. Tá? Cada vez mais a gente tem feito isso. Então beleza, né? Entenderam o neoadjuvância, entenderam a adjuvância, entenderam o tratamento definitivo. Então vocês imaginam, é quase uma aula de dicionário oncológico, sabe? Para a gente poder pensar tudo que a gente vai fazer, né? A gente vai ficar parando depois. Tratamento paliativo, já sabem, sem intenção de cura, mas com o objetivo de aumentar as chances de vida do paciente. Por exemplo, existe cirurgia paliativa? Sim. Por exemplo, o paciente... Deixa eu ver se eu tenho aqui uma cirurgia paliativa para começar com isso. Vamos lá. Deixa eu mostrar aqui. Rapaz, isso aqui é uma cirurgia paliativa ou uma cirurgia curativa? Esse tumor é um melanoma metastático. Paliativo. Você acha que seria legal no vírus de peito? Essa cirurgia não teve intenção de cura, mas valeu a pena. Isso é uma cirurgia paliativa. Melhorou a qualidade de vida? Levou a cura? Então é uma cirurgia paliativa. O cara está com uma obstrução intestinal, com carcinomatose peritoneal. Se eu fizer uma colostomia, eu posso impedir que esse paciente obstrua o intestino? Isso é uma cirurgia que vai levar à cura? Não, mas é uma cirurgia paliativa, certo? Então, paliativo é aquilo que a gente não consegue, né, eliminar por completo do paciente, mas a gente consegue melhorar a qualidade de vida, né, e trazer dignidade e aumento de tempo de vida para esse paciente. Essas micrometástases, elas podem ser detectadas no PET? No PET? Não. Tem uma forma que a gente está começando a fazer agora, não é empregada ainda no mundo todo, mas já tem estudos iniciais. Chama biópsia líquida. E a gente consegue avaliar micrometástase em biópsia líquida. Então, por exemplo, a gente vai fazer uma terapia neoadjuvante. Em vez da resposta patológica completa e tecido ser o nosso foco, vai ser o desaparecimento do tumor na corrente sanguínea, através de biópsia líquida. Tá? Hoje eu uso muito a biópsia líquida para fazer diagnóstico. Por exemplo, eu não consegui biopsiar, eu pego o tumor metastático que está circulando no sangue do paciente e consigo avaliar esses tumores por biópsia líquida. Então, mutações, eu quero procurar, EGFR, HER2, tudo, eu consigo por biópsia líquida. Pelo sangue. Está no sangue. O tumor metastático ele não está no sangue? Não, senhor. Então eu puxo um pouquinho de sangue, eu tenho as células tumorais circulantes e eu pego essas células tumorais circulantes e avalio através de testes genéticos, moleculares. Mas no caso de, por exemplo, após o tratamento, ainda dá para fazer isso ou não necessariamente? Porque assim, a pessoa faz o tratamento, teoricamente ela fica naquele estado de remissão, né? Que é aqueles anos, para ver se alcançar a cura. Após o tratamento, né, adjuvante, quimioterapia, radioterapia e cirurgia, qual é a chance de efetividade de você fazer essa biópsia líquida e detectar? Então, vamos lá. Pensa assim, depois que eu fiz o tratamento definitivo e o paciente fez uma resposta patológica completa no tecido, as chances de essa doença não voltar não é alta?
muito, é altíssima. Eu posso melhorar ainda mais essa avaliação, de uma forma até mais do que microscópica, né? Porque é célula, não é nem tecido. Eu consigo saber se tem uma micro porra de célula tumoral circulando. Se não tiver nenhuma, cara, a chance desse tumor voltar é mais baixa ainda. Pode ser que esteja dormindo em algum lugar, eu puxei na hora, não veio nenhuma. Pode, mas é mais acurado do que a resposta patológica completa. Só que isso ainda não está sendo empregado no mundo inteiro. Estudos que a gente faz aqui no Hospital do Amor, por exemplo, estudos clínicos, pesquisas clínicas, a gente participa de 11 trials internacionais aqui. Os pacientes coletam o exame de sangue para esse tipo de avaliação já. Entendeu? Então, qual vai ser o futuro da gente? Faz quimioneoadjuvante, opera e segue o paciente com biópsia líquida a cada 3 meses. E aí você vai vendo. Então, aqueles pacientes que mesmo sem doença à distância já aparecem na biópsia líquida tumor, o que vai acontecer com ele em algum momento? Ele vai recair. Tá? Então, já dá pra gente ter uma noção que mesmo ele tendo resposta patológica completa, se tem célula na circulação, esse cara vai voltar em algum momento. Entendeu? E aí a gente vai ter que pensar novas estratégias de tratamento para essas microcélulas na circulação. Tá? Mas isso ainda não é uma realidade. Tá? A gente parou na resposta patológica completa. E ainda assim a gente salva uma cacetada de... Tá? Bora? Não esqueçam, diagnóstico precoce, tratamento é cada vez mais franco e a gente tem cada vez mais salvado pessoas. Como que eu avalio que o tumor responde? Tem lá um tumor metastático do intestino para o fígado e para o pulmão. Como é que eu vou fazer uma nomenclatura mundial para que todo mundo siga a mesma linha? Pô, por que o estudo no Japão foi bem, nos Estados Unidos foi bem, precisa ter uma linguagem igual? O que é responder? Então, um tumor sistêmico, você tem como ficar avaliando no sangue quantas células tumorais tem? Não dá. Então, você vai se basear no quê? Nos grumos. Então, quando você tem um tumor de cólon, que tem metástase no fígado e no pulmão, ele está na circulação, certo? Então, se eu fizer uma químio e esses tumores desses órgãos reduzirem, significa que o tumor está reduzindo o corpo todo. Não são células que cresceram e foram para tudo que é canto. Elas não são de alguma forma parecidas. Se está reduzindo tudo. Se está crescendo tudo. Mas nem sempre um crescimento significa progressão. Até 10% até 20%, desculpa. Até 20% de crescimento a gente considera doença estável. A gente não muda a química. Então, se cresceu, mas cresceu um pouquinho, 20%, ainda é doença estável. Resposta parcial é quando reduz mais do que 30%. Então, reduziu mais do que 30%, resposta parcial. Se ficou entre 30% de redução e 20% de aumento, doença estável. Então, por exemplo, fiz quimioterapia para um câncer de pulmão e as lesões sólidas no pulmão e no fígado, a soma delas, né, deu um aumento de um exame para o outro de 15%. Significa que houve o quê? Doença estável. Então eu fiz o mesmo tratamento e a doença reduziu 40%. Resposta parcial. Eu fiz o mesmo tratamento e a doença reduziu os 15%. Doença estável. Então, qual que é a ideia? Eu vou determinar 2 lesões por órgão e no máximo 5 órgãos. Eu vou somar as lesões e vou fazer uma tomo que eu chamo de baseline. E aí, com base nessa baseline, que é a foto inicial do paciente, a cada 3 meses, em média, eu faço tomografias para avaliar a resposta ao tratamento, comparada à primeira tomografia. Se em relação à primeira tomografia, a tomografia dos próximos 3 meses, houver, por exemplo, aumento maior do que 20%, significa progressão de doença. Certo? Se tiver, por exemplo, uma redução de 20%, doença estável. Aí, 3 meses depois, eu faço nova tomografia e vou comparar com a primeira. E aí, a doença cresceu, diminuiu, e eu vou fazendo isso, tá? Então, a ideia é essa, comparar com o exame baseline, para eu saber se eu tive resposta parcial, resposta completa, tá? Vamos ver como é que isso funciona nos estudos, né? Então, vou pegar um estudo de câncer de pulmão, tá?
Uma coisa importante, quando eu vou medir lesão, o que é lesão? Por exemplo, uma lesão sólida no fígado com mais de 1 centímetro é considerada lesão suspeita. Tá? Porque eu não estou biopsiado, estou vendo um exame, né, de imagem, então é uma lesão suspeita. Então eu vou considerar a lesão suspeita maior que 1 centímetro em órgão sólido. Se for linfonodo aumenta por besteira? Aumenta, inflamação, tuberculose. Então eu não posso considerar qualquer aumento linfonodal doença. Então, para ser aumento linfonodal doença, tem que ser maior do que 1,5 centímetro no menor diâmetro. Então, célula, tumor sólido, víscera, né, sólida, pulmão, né, fígado, baço. Então, eu vou contar a lesão maior que 1 centímetro. Se for menor que 1 centímetro, não é considerada lesão suspeita. Só é considerada lesão suspeita maior que 1 centímetro. E se for linfonodo? Maior que 1,5 centímetro no menor diâmetro. Tá bom? E 1 centímetro da célula dos tumores, dos órgãos sólidos, 1 centímetro no maior diâmetro. 1 centímetro no maior diâmetro, no fígado, no pulmão, no baço. 1,5 centímetro no menor diâmetro para linfonodo, porque linfonodo a gente tem que imaginar que ele pode estar aumentado por outras coisas. Beleza? Olha lá, resposta parcial, doença estável 20 a 30%, progressão de doença mais de 20%. Se teve progressão de doença, tem que trocar a linha de tratamento, certo? Beleza? Beleza. Então vamos ver como é que funciona no estudo. Isso aqui é um estudo de câncer de pulmão velho, que eu peguei. Será que esses termos aparecem em estudos clínicos? Olha lá, taxa de resposta completa, resposta parcial, doença estável e progressão de doença. Tá bem? Olha que interessante. Então, câncer de pulmão, tumor epitelial, esses tumores aí não são de pequenas células, são de não pequenas células esse estudo. É adenocarcinoma e SEC. Qual que é a taxa de resposta? O que significa taxa de resposta? A soma de resposta completa e resposta parcial. Quanto que nós temos aqui, ó, mais ou menos? 20%, tá vendo? Não é 20% em média? Completa, resposta completa e parcial, certo? 18% dos pacientes tiveram mais ou menos controle de doença, certo? E pacientes que progrediram com a quimioterapia, 40%, 49%. Vendo? Vamos lá. Olha, overall response rate, a taxa de resposta. Ó. Tá? A importância de fazer com contraste, né? Então, vocês viram que esses termos, né, de resposta ao tratamento são os termos que a gente vai encontrar nos artigos. Então, vocês vão estar fazendo TCC aí e tal, entender? Eu vou falar bastante sobre artigo, como ler artigo, como ler os gráficos, como é que funcionam os gráficos, é importante para a vida de vocês. Tá? Então, os termos dos artigos, por exemplo, como é que eu avalio uma resposta de tratamento? Eu avalio com base no RECIST, que é isso que vocês estão vendo. Resposta completa, resposta parcial, doença estável e progressão de doença. O que é taxa de resposta? A soma de resposta completa e de resposta parcial. Beleza? Deu para entender? Performance status é muito importante para a gente, porque vocês pegarem um paciente com câncer de pulmão de células não pequenas, adenocarcinoma, um tumor avançado, e o paciente não consegue tomar banho sozinho, você acha que a quimioterapia com 20% de taxa de resposta vai trazer alguma melhoria? O cara não consegue tomar banho. A quimioterapia com não pequenas células metastáticas, você acha que essa quimioterapia vai fazer mal ou bem? Mal? Qual é a capacidade de ele reduzir o tumor em mais de 30%? 20%. E esse paciente tem capacidade de receber uma quimioterapia? Não consegue chegar nem no banheiro? Bom, ele não chega nem no banheiro por causa do tumor, mas essa quimio é capaz de resolver esse problema? E essa quimio é tóxica? Esse cara vai morrer do tratamento. Você vai fazer o contrário. Em vez de você melhorar a vida, você vai causar uma eutanásia. Você vai ser responsável pela morte desse paciente. Então, olha que interessante. Então, como é que vai ser o ECOG? Mas, por exemplo, se eu tenho um paciente com linfoma,
que não consegue ir no banheiro por causa da doença. Vale a pena fazer a químio? Acho que a resposta é 95%, velho. Se você fizer a químio, 2 semanas ele está no banheiro. Tá? Por quê? Chegaram para mim 2 meses atrás, já fui convidado para o aniversário da senhorinha, não podia meu pai estava aqui, para paliativar exclusivo uma paciente. Com essa mesma ideia, Lucas, uma paciente ECOG 3, tá? Bastante debilitada, idosa, remédio para dor, alucinando, com infecção urinária, uma massa linfonodal importante, região mediastinal e paraórtica, e uma lesão na orofaringe grande. Eu falei, caramba, um tumor de orofaringe desceu isso tudo? Eu já vi uma vez, mas era bizarro, né, para a região celíaca. Eu falei, não, cara, tá estranho isso aqui, cara, idoso, isso aí é linfoma. Aí uma carga de linfonodos mediastinais e mediastinal paraórtico. Aí me chamaram para paliativar exclusivo, não queriam fazer nada. Eu falei, cara, eu tenho que biopsiar essa orofaringe, eu tô achando que isso aí é linfoma. Por quê? O tumor de orofaringe, ele não fica bonitinho, ele infiltra pra caceta. Mas quando é, né, um tecido linfático grande, ele fica gordinho. Você olha assim, não está destruído. Sabe? Porque é como se o linfonodo enrijecesse. Aí eu consegui fazer a biópsia, era um linfoma. Fez a quimioterapia na vovó, ela já está em casa e veio do carnaval, mandou foto, tá no médico. E ela ia morrer, porque o pessoal ia desistir. Pensando se tratar de um tumor de orofaringe, que é um tumor epitelial. Tumor epitelial, nesse estágio, valeria a pena fazer químio? Não, então estava certo que queria. Mas não era um tumor de orofaringe epitelial, era um linfoma. E aí valeu a pena tratar? Valeu. Olha que legal. Olha como a gente também tem que ter paciência no diagnóstico, né? Puta, eu tinha saído, cara, por exemplo, eu tinha trabalhado, igual eu trabalhei com vocês, né? Vou para alguns consultório às vezes à noite. Aí era 10 da noite. Aí me chamaram para ver esse caso. Puta, eu estava cansado assim. Quase canso, eu falei, não, eu vou paliativo lá, deixa eu ir lá. Aí fui lá, vi exame, vi o negócio e tal, super tarde. Caramba, se eu tivesse com pressa, talvez ela tinha morrido. Né? Então, olha como capacidade funcional, performance status, é definidora para a gente. E olha quando vocês agora já têm capacidade de conhecer os termos de oncologia para a gente poder definir junto o que vale e o que não vale a pena. Né? Você viu que pequenos conceitos, quando a gente vai encaixando na cabeça, a gente vai entendendo as matérias. Então, se vocês pegarem cardio, reumato, fizerem isso, vocês vão entender tudo dessas matérias. Entendeu? Então, vamos lá. Só hemato que não. Hemato não. Vamos lá. Então, o que é um PS0? PS é Performance Status. ECOG é o grupo europeu que criou esse negocinho que a gente usa. O que é ECOG 0? O paciente está 0 bala. Ele tem tumor, mas ele está lá fazendo as coisas dele em casa, vai trabalhar todo dia e tem um tumor, diagnosticou com raio-x de tórax. Ele descobriu que tinha um tumor, mas não senti nada. PS 0. Tá? PS1, o cara trabalha, mas ele tem sintoma. Então, por exemplo, ele trabalha e tem hemoptise. Não afetou nada na vida dele, mas ele tosse e sai sangue. Isso é relacionado ao tumor? É. Mas está impedindo ele de fazer o trabalho dele? As atividades laborais? Não. Então, PS1. Então, ele tem algum sintoma, mas esse sintoma atrapalha a vida dele? Não. PS1. PS2. Esse cara já está mais sintomático. Já tem uma tosse importante, já pega parede torácica, já usa remédio para dor. Ele é um paciente que vai sozinho no consultório. Ele vai ambulatorial, mas ele já não consegue trabalhar, tá? Ele talvez lava a luz de casa, né, vai sozinho para o consultório, mas ele não consegue ter atividades laborais. Ele é um PS2. PS3 e 4 são pacientes que vão levados pelo familiar, tá? Ele não consegue ir sozinho, ele depende de alguém levá-lo ao consultório. Qual que é a diferença do PS3
para o PS4, PS3 ainda consegue tomar banho sozinho. E o PS4 não consegue tomar banho sozinho. Então, e não tem como ser PS3/4. Cara, ambulatorial. Não é ambulatorial, a família trouxe. Tá. O paciente tem self-care, ele consegue se cuidar? Não consegue? PS4. Ele consegue se cuidar? Vai no banho na cadeira, toma banho sozinho? PS3. Tá? PS5, óbito. Tá? Vamos lá. Será que isso aparece nos estudos? Olha aí. Câncer de pulmão. Pegaram esse estudo da quimioterapia, eu peguei só exemplo assim, o estudo, botei lá para vocês verem. Olha o que aparece aí. Performance status. 29% dos pacientes tinham performance 0 nesse estudo. 65% tinham performance 1. E tinha uma galerinha aqui com performance 2. O que aconteceu? The median survival among patients with performance status of 0 foi 10,8 meses. Então, quem tinha performance 0 teve ali uma mediana de sobrevida de 10,8 meses. Quando comparado com 7,1 meses do PS1. Então, será que PS tem a ver com o prognóstico? Aquele cara que descobre a doença com PS0 vive mais do que aquele que descobre a doença com PS1. E o que aconteceu com quem tinha PS2? 3,9 meses de sobrevida mediana. Tá? Então, performance status é um fator prognóstico? Sim. Olha o que aconteceu nesse estudo. According to the original trial design, patients with an acquired performance status of 2, as well as those with performance status of 0, were eligible for enrollment. However, after the analysis, after 6 patients with performance status at risk, the enrollment design was amended to include only patients with performance status of 0 because of a high rate of serious adverse events. Olha que legal. O que aconteceu? O estudo abriu para 0, 1 e 2, certo? O que aconteceu? Eles viram que os pacientes que estavam com 2, além de eles morrerem muito rápido, eles tinham muita toxicidade, os caras estavam preocupados, porque eles estavam machucando mais o paciente do que ajudando. Então eles mesmos perceberam que era uma menor. E o que aconteceu com esses caras? Eles puxam a curva da sobrevida do estudo, porque eles não deveriam estar aí. Tá? Um tratamento com 2 drogas, com um paciente mais debilitado, segundo esse estudo, foi extremamente tóxico, e eles foram tão diferentes dos outros que eles puxaram a curva da sobrevida do estudo. Tá? Então, olha só, o que eles acabam chegando à conclusão. Como a quimioterapia em câncer de pulmão não pequenas células avançado é paliativa e de suporte, o uso rotineiro de quimioterapia com 2 drogas em pacientes com performance status ruins não deve ser recomendado. Então, qual que é a lógica? Paciente com tumor bem diferenciado, que está com performance limitado, se você fizer quimio, você vai prejudicá-lo. Não deve ser recomendado doublet de platina para pacientes de 2 drogas de quimioterapia, que teria mais chance de resposta. Mas se o paciente está mais debilitado, isso não é benéfico. Isso vai piorar a sobrevida desses pacientes. Então, depois teve um estudo interessante no New England, pacientes com ECOG 3 de câncer de pulmão, os que fazem quimio vivem menos do que os que não fazem. É melhor você fazer uma escolha de tratamento não quimioterápico, tratamento de sintomas, cuidado paliativo, os pacientes vivem melhor do que aqueles pacientes que fazem quimio. Que às vezes a família te insiste, mas porra, faz quimio, como você não vai fazer nada? Você é um assassino, cara. Eu falo, não, mas é que se eu fizer quimio, ele vai viver menos. E eu posso fazer ele viver mais e melhor, né? Mas assim, hoje a gente já tem isso é um estudo antigo, só para vocês verem como isso está na prática, tá? E como a gente tem que usar esse raciocínio de performance status, né,
de biologia do tumor, de extensão da doença ao diagnóstico, que vocês vão aprender estadiamento. Aí vocês vão pensar, pô, será que vale a pena esse caso? Né? E vocês não estarem indo no hospital ver os pacientes, aí fudeu. Aí vai virar tumultuoso. Tá? Quais são os tipos de disseminação do tumor? Continuidade, contiguidade, linfática, hematogênica e celômica. O que significa disseminação por continuidade? Ele vai crescendo, vai melhorando a basal, ele vai pegando as outras estruturas da criança sem precisar. Seria isso? Não. Continuidade, por exemplo, é uma progressão do tumor do estômago para o duodeno. Oi? Como se fosse um caminho, que não tivesse que fazer. É como se ele fosse para um órgão contínuo. Então, por exemplo, do reto para o canal anal. Uma disseminação por continuidade. Do pâncreas para o estômago seria por contiguidade. Porque eles não são órgãos contínuos, são órgãos contíguos. Então, por exemplo, do colo uterino para a bexiga, continuidade. Do colo uterino para o paramétrio, continuidade, porque o paramétrio faz parte do colo uterino. Tá? Do colo uterino para a vagina, continuidade, porque o colo do útero, vagina, certo? Fácil, né? Seria qual do útero para a vagina seria continuidade? Continuidade. Porque não é um órgão contínuo, o colo do útero para a vagina? Contínuo, continuidade. Linfática. Fácil, né? Disseminação do tumor, pega as vasos linfáticas e vai embora. Hematogênica. Vaso sanguíneo e vai embora. Celômica. Oi? É por implante. Então, como é que é o celômico? O tumor de ovário, por exemplo. O tumor cresce ali no ovário e cai, implanta na cavidade peritoneal. Então ele não foi nem para o vaso, não foi para o vaso linfático, não foi para o vaso sanguíneo, né? Não cresceu o local, ele caiu sobre o peritônio e lá ele cresce. Então é uma implantação celômica ou por implante. Por exemplo, tem uma paciente, cara. Um cirurgião, ele é ortopedista e ele opera a coluna. Essa paciente fez uma meta para a coluna de um câncer de mama, Joyce. Essa paciente era fantástica, assim. E ela era muito jovem, inteligente. Eu trocava música, assim, sabe? As coisas que eu gostava, e ela gostava de livro, então a gente ficava vendo madrugada com ela, assim, muito bacana. E ela estava muito estressada, eu estava querendo ver um jeito, porque assim, ela ficava muito esperando as tomografias, sabe? E ela ficava mega angustiada. Aí eu fiz uma brincadeira com ela, que ela recomendava um livro para eu ler e eu dava para ela. E aí nas consultas a gente falava do livro, assim. Isso diminuiu muito a ansiedade dela, assim, sabe? Ela entendeu com outras coisas e tal. Bem legal. Fantástico. Aí o que acontece? Ela tinha uma aumentação na coluna e o ortopedista falou assim, vou tirar, né? Vou fazer o que ela estava pressionando, o tumor estava pressionando os nervos, eu vou fazer uma desobstrução, né? Fazer uma cirurgia descompressiva da coluna e beleza. Aí você irradia depois o tumor lá dentro, beleza. Só para eu tirar dali para ela não ficar paraplégica. E ela acabou ficando paraplégica. E aí, o que aconteceu? Ele tirou de lá e falou, Lucas, cara, aproveitei, cara, que eu estava de cima do tumor, fui tirando o tumor de lá de dentro. O que aconteceu? Ele foi disseminando o tumor pela pele, porque ele não era um cirurgião oncológico. Então ele foi tirando o tumor sem as precauções necessárias e não precisava, porque era um tumor metastático, não precisava. Eu só queria que ele abrisse para não machucar o nervo. O resto era radioterapia ali para poder conter a doença, para não infiltrar no nervo e pronto, não precisa tirar com a mão. Né? E ele acabou, com boa intenção, né, tentando tirar o tumor de lá de dentro. E aí, por implantação celômica no subcutâneo, a doença se disseminou pelo subcutâneo. Tá? E aí foi um desastre, cara, porque aí a quimioterapia penetra muito mal. E era um tumor triplo negativo, metastático. Então, desastre total.
Então, às vezes até, por isso que vocês têm que estudar, porque às vezes até com boa intenção, a gente faz cagar. Por isso tem que estudar. Nesse caso é iatrogenia? Iatrogenia. Isso é uma iatrogenia. Mas vocês viram, cara, como a gente tem que tomar cuidado, como a gente tem que estudar direitinho, né? Não esqueçam, a medicina para vocês é a vida, tá? Quando eu falo para os alunos assim, e aí, como você se imagina no futuro? Aí os caras falam assim, puta, com uma casa, com uma lancha, habilitado, tá ligado? Os caras não falam assim, puta, eu imagino um médico bom, sabe? Que as pessoas vão gostar de ir. Sabe? A gente sempre encontra o trabalho como um meio de ter as coisas. E não o meio em si, tá ligado? De você se realizar como ser humano. Então, pense, professor, vem pra cá pra botar pra quebrar, entendeu? Se a gente não tem capacidade de fazer isso aqui ser legal pra caralho, nunca vai ser legal, velho. Sabe? Então, pensem nisso. Se vir pra faculdade tá sendo horrível, cara, a medicina vai ser horrível. Tá? E a gente tem que mudar isso na cabeça. Porque o nosso corpo ele sempre tende a fazer as coisas mais fáceis, tá? Que é o melhor caminho para eu conseguir prazer. Tá? Mas o que acontece? A gente é assim. Logo que a gente alcança esse prazer, quero mais. Quero mais. Nunca há um fim para essa pessoa. Tá? Nunca há uma satisfação. Aí morre o angústia, a depressão. Né? Então você precisa encontrar seu motivo no rolê. Que eu estou aqui, né? E quando você pega para fazer uma coisa bem feita, eu não vou fazer só aquilo, vou fazer bem feito. Caralho, velho. Você fala, pô, é isso aí, velho. Né? Então, cuidado, assim, vocês vivem uma época do mundo, tá ligado? Muito superficial. Né? Suspeitem de vocês, quando vocês estão. Pode ver, isso aqui também, velho. Uma coisa que eu falo importante. Para com o celular, velho. Assim, pode ver quanto tempo do dia vocês perdem assim. Vocês reclamam, puta matéria chata, não sei o que, gente, eu vou ler, não sei o que. Vocês perdem horas no dia assim, ó. O que isso vai fazer você crescer? O que isso vai te trazer? Porque assim, fala uma coisa, a vida de vocês só tá boa porque seus pais se fuderam. Eu juro por Deus. Vocês só estão aqui porque seus pais se fuderam. E sabe o que vai acontecer se vocês. Sabe o que eles criaram? Se você é o pai, você não fica muito à toa, você está trabalhando, você precisa de uma coisa, tem uma parada, assim, sabe? Então os caras, pra isso aqui que vocês têm, velho, se fuderam, né? Tiveram menos condições que vocês e botaram vocês aqui, velho. Então, o que acontece quando eles criam isso? Criam resistência, criam conhecimento, criam trabalho operacional, criam vínculos, dores, o que, para botar vocês aqui. Cara, um bom trampo. Nisso eles se adaptaram, igual a saúde moral lá. Eles ficaram, sério, eles se adaptaram a isso. Tá? Eles são fortes, eles conseguem sobreviver a ambientes hostis, cara, porque eles criaram essa armadura. Tá? Agora, se vocês, recebem isso e não faz nada, meu amigo, vocês vão sobreviver como? Tá ligado? Então vocês vão começar a criar a armadura de vocês, velho. Isso vem com ralação, sabe? Então, larga essa merda, estuda, vai fazer esporte, fazer um caceta, sabe? Eu tô pensando, pô, você precisa vir acima. Bom. Eu tenho que tirar da sala hoje, desculpa que eu já me diga, é porque eu tive que recapitular o bagulho lá atrás, voltar, acabou. Oi? Acabou o tempo? Acabou o tempo? Oi? Essa que eu falei. Bom, então eu falei de performance status, falei de resiste de resposta de tratamento. Agora, a segunda coisa mais importante, extensão da doença diagnóstica. Então, todas as pessoas que vocês verem, a sua vovó, a sua tia, que perguntar sobre um caso de câncer, vocês já não vão ser, assim, ingênuos, né? Nem todo câncer é igual, né?
E mesmo os cânceres iguais não são iguais, tá? Por quê? Depende da capacidade do paciente de receber tratamento, que é a performance status, depende da biologia do tumor, do tratamento, e depende da extensão da doença ao diagnóstico. Então, 3 pilares para eu entender o que está acontecendo com essa minha tia é: qual é o tumor? Para eu saber a biologia. Qual que é o performance dela? Ela está bem? Ela está andando? Ela tem sintoma? Ela toma banho sozinha? E qual é a extensão da doença ao diagnóstico? Lembra? Doença localizada na mama, chance de cura, já com linfonodo regional já cai, e já que vai estar essa distância já é outro cenário. Então, com esses princípios, vocês conseguem entender toda a doença. Vocês vão saber se o tumor é epitelial, se o tumor é hematopoético, assim vai. Beleza? Então, como que eu vou determinar o estadiamento? Vocês sabem o estadiamento TNM? O que é T? Tamanho. N, linfonodo. N, metástase. Então, ou o tumor é local, ou ele é loco-regional, ou ele é metastático. Certo? Local, loco-regional, metastático. Certo? Os tumores, eles vão ter variados T's, variados N's e variados N's de acordo com cada tumor. Então, assim, os que forem mais importantes em estadiamento, por exemplo, colo de útero, tem que decorar. Cai em toda a prova de residência, toda, 100%. Então, tem que decorar, não dá pra passar isso. Tá? Então, mama, tem que decorar, porque cai na prova de residência. Colo, tem que decorar, cai na prova de residência. Então, o que tiverem que decorar, não vão decorar junto aqui. Tem que decorar junto. Tá? Mas existe um racional no estadiamento, que é o agrupamento do estadiamento, que é o que normalmente eles perguntam em prova. Tá? É difícil eles darem o TNM, tá? Mas o TNM, as variações do TNM, T2N1, T3N2, elas se agrupam em 4 grupos. Tá? Estádio 1, 2, 3 e 4. Tá? Aí são vários TNMs que vão ser agrupados em 1, 2, 3 e 4. 1 e 2, doença local. 3, doença loco-regional. 4, metástase à distância. Tá? Então, 1 e 2, doença local. 3, doença loco-regional. 4, metástase à distância. Então, por exemplo, estádio 1, vamos dar um exemplo básico, vai. Câncer de intestino, que é uma víscera oca. T1, o tumor invade até a submucosa. Da mucosa invade a submucosa. T2, passa a mucosa, passa a submucosa e chega na muscular. T2. T3, passa a mucosa, passa a submucosa, passa a muscular inteira. Então ele foi o órgão todo. Chegou na adventícia, né? Chegou na gordura. Já perfurou o órgão inteiro, chegou na gordura aqui. Isso é um T3. Quando ele passa da estrutura do órgão e, por exemplo, pega a bexiga, ele é um T4. Então, T1, T2, T3, T4. Tá vendo? Então, pegou um órgão adjacente, T4. Transfixou o órgão todo, chegou na toda a muscular, T3. Chegou na muscular, T2. Chegou só até a submucosa, T1. Tá? Estádio 1 de câncer de colo é T1 e T2, N0. Estádio 2, T3 e T4, N0. Estádio 3, qualquer T com N positivo. Estádio 4, metástase à distância. Doença local, loco-regional e metástase à distância. Entendeu? Então, a gente vai aprender os grupamentos, mas o mais importante é entender 1 e 2, local, 3, loco-regional, 4, a distância. Então, quando tiver um N já cometido, por exemplo, a gente já fala que é loco-regional. Vai depender. Por exemplo, em mama, N1 é considerado 2. É foda. Por quê? É feito um grupamento prognóstico. Em mama, o N positivo é menos impactante do que um N positivo em colo. E aí o estadiamento muda. Mas a lógica geral
1 e 2 inicial, 3 logo regional e 4 metástase distante. Você nunca vai ver um 3 que não seja logo regional. 3 logo regional, 4 metástase distante. Esse 2 é que muda algumas vezes. O 2 com N positivo, câncer de pulmão muda, enfim, mas em geral, 1 e 2 inicial, 3 logo regional sempre, 4 metastático sempre, tá? Mas aí vai ter algumas variações, aí tem que... Isso é muito profissional aí já. Vocês vão conseguir matar qualquer caso de sediamento se a gente aprender os conceitos. Aprender o conceito, a gente vai fazer prova junto aqui, vou botar um monte. Eles vão matar tudo. Você já sabe o conceito, acabou. Entendeu? Então, beleza. Qual que é a diferença de ressecabilidade e operabilidade? O que é um tumor ressecável? É um tumor que sai cirurgicamente com margem livre. Certo? O que seria um paciente operável? Não. Ele é um paciente, por exemplo, o cara tem um câncer de pulmão, certo? Esse tumor dele vai sair com uma pneumectomia. Só que ele tem DPOC Gold D. Você acha que ele consegue ficar sem um pulmão? Esse tumor é ressecável? Sim, ressecável. Mas o paciente é operável? Não. Então, quando fala assim, paciente inoperável, né? Então, o paciente, até o tumor sai, mas o paciente não pode fazer a cirurgia. Então, o paciente teve um infarto há menos de 2 meses. Você acha que você vai conseguir fazer uma anestesia geral? Não. Então, esse paciente, ele até tem um tumor ressecável, mas ele é inoperável. Entendeu? Deu para entender? Guia de disseminação vocês já sabem. Vocês sabem que é uma cirurgia R0? Cirurgia R0 é aquela que o cirurgião chega para você e fala assim, ó, tirei o tumor. E aí o patologista fala, saiu tudo, não tem margem comprometida. Cirurgia R1, o cirurgião chega lá e fala assim, ó, tirei tudo. Aí chega o patologista e fala, tem margem comprometida. Então é uma cirurgia R1. Tá? Hoje eu tive que preencher estou fazendo uma pesquisa em ancestralidade em câncer de pulmão, né? Então eu consigo, por exemplo, existem mutações em câncer de pulmão, como mutações de FR, tem um tratamento específico para ela. Na região norte, a gente tem mais mutações de FR do que em São Paulo. E eu descobri que isso tem a ver com ancestralidade. Então a gente está fazendo um teste de ancestralidade. Então a gente tem mais negros e índios aqui nessa região do que em São Paulo, que tem mais europeus. E isso mudou geneticamente essa população e as variações de tumor mudam, sabe? E eu consigo entender biologicamente esses tumores com base na ancestralidade. E eu estava lá, preenchendo, estava lá, cirurgia R0, cirurgia R1, performance status, resposta parcial. Entendendo que, para fazer trabalho científico, estou lá, estou usando todos esses termos que eu estou passando para vocês hoje. Tá bom? Bom. Como que é a micro? Claro. Então, por exemplo, margem macro. O cara pega a peça, né? Tá aqui o tumor e a mama, tá? O tumor foi retirado, né? Mas na peça tem tumor. Na mama da paciente ficou. Aqui, o cara deixou o tumor lá, visível. Então isso é uma cirurgia R2, porque tem tumor macroscópico que você olha lá dentro. Você tirou, mas ficou. Então isso é uma cirurgia R2. O cara vai lá e faz uma cirurgia na mama. Tira o tumor. Aí o cara vai no microscópio olhar o tumor. A margem, o tumor não alcança a margem. Então o tumor foi tirado por completo, uma cirurgia R0. Aí ele vai lá e vai ver no microscópio o tumor, e a margem do tumor está aqui e tem tumor na margem. Significa que ficou coisa para lá na cirurgia. Mandou para mim, mas a margem está com tumor, significa que a margem está comprometida, significa que ficou tumor lá dentro. Aí o cirurgião tem que voltar lá e tirar. Hoje, para evitar isso, o que a gente faz? Congelação.
A gente opera e o patologista fica na cirurgia. Aí ele olha, não deu margem, amplia, corta de novo. Não deu margem, amplia, corta de novo. Margem negativa. Entendeu? Para evitar que esse paciente tenha que ser reoperado, fazer nova anestesia de novo. Chama isso de congelação. Já define ali para o médico na hora o diagnóstico. Tá? Hoje tem máquinas que fazem isso, não precisa nem de patologista. Corta, a enfermeira mesmo bota na máquina e aí você já consegue saber se tem margem comprometida ou não. Tá? Inteligência artificial. Beleza? Então, eu acho que esses conceitos são os conceitos mais importantes. A gente vai para câncer de colo de útero, tá? Na próxima aula. Então, com base nesses conceitos, a gente vai começar a estudar os tumores um a um. Beleza? Todos, câncer de